Bem-vindos! Estamos aqui já ao vivo na live aulão hoje, hein, minha gente? Aulão, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz, afinal, hoje é feriado nacional. Se você não sabe, fica sabendo agora que hoje é feriado nacional e eu vou te contar o real motivo. Não tá escrito no seu calendário? Hoje, dia 13? Olha. Márcio, seja bem-vindo, meu querido. Hoje é feriado nacional, minha gente. Hoje é meu nível, olha só que felicidade. Vou mandar aqui para alguns amigos. Você que tá chegando aqui também, seja muito bem-vindo. E vamos que vamos. Bem-vinda! Feriado nacional, né, gente? Olha, fiquem espertos, gente. Se todo dia 13 de abril não tiver aí no seu calendário um vermelhinho como feriado nacional, tá errado o seu calendário, tá, minha gente? Tá erradíssimo, viu? Dia 13 é o dia que nascem as pessoas mais lindas, mais inteligentes. Eu não preciso trabalhar a autoestima essa semana na minha terapia, porque ela tá lá, tá bem elevada. Brincadeira, tô suando aqui que meu quarto tá super quente. Sejam todos muito bem-vindos, já mandei aqui a live para algumas pessoas. Você que tá chegando, compartilhe também, para que mais pessoas possam ter esse ensino que hoje nós vamos falar sobre essa questão que somos muito modestas, Márcio, muito modestas. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de planejamento. Sabe quando você vai fazer aquelas publicações e você olha para o seu Instagram, pega seu celular e você começa a falar: ai, nossa, eu não sei o que postar. Ai, tá difícil hoje, nossa, não vem nenhuma inspiração. Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para que cada vez mais nós possamos, então, ter a prática de fazer publicações constantes no Instagram. E aí eu vou falar para você principalmente sobre essa questão da constância, que muitas vezes a gente interpreta errado, tá? E eu já quero começar, inclusive, olha, deixa eu pegar aqui minha colinha, porque eu sou dessas, minha gente. Olha, minha colinha tá aqui. Pronta, firme e forte. Então, olha só, tá? Seja muito bem-vinda. Olha só, deixa eu só desligar aqui, porque senão vai dar muito barulho pra nós. Bom, vamos lá. A primeira questão que a gente precisa entender que para o Instagram, a questão da constância não significa postar todos os dias, tá? Se você consegue postar todos os dias, uou, parabéns, tá arrasando, muito bom mesmo. Mas se você consegue se programar e publicar sempre nos mesmos dias, isso também é constância e parabéns, porque essa é a sua realidade, porque essa é a minha realidade também. Então, o que acontece? A constância no Instagram, ela funciona da seguinte forma: você precisa ter, sim, aquela, por exemplo, se você se organizar para postar todas as segundas, quartas, sextas, domingo, e você fazer essas publicações nessas datas, já é lindo. Só que aí que tá a questão. As pessoas entendem que constância é você postar qualquer coisa. E não. E isso pode até te penalizar aqui no Insta. Então, o ideal é você postar com constância, seguindo a sua realidade, mas, olha só, com estratégia, com um conteúdo de valor, fazendo com que cada vez mais o seu conteúdo faça sentido para o seu seguidor. E aí eu não vou falar sobre essa questão de conteúdo de valor, porque tem tudo a ver com o aulão da semana passada, que inclusive ficou gravado, tá aqui no meu feed. Se você ainda não assistiu, depois eu posso encaminhar para ti, tá? Mas a constância, ela significa você postar nos dias que você já idealizou ali no seu Insta, para que o algoritmo do Instagram, ele possa entregar da melhor forma, mas que você tenha estratégia. Que as pessoas, quando assistirem as suas lives, quando elas assistirem, lerem o seu conteúdo, a sua legenda, possa fazer sentido e possa gerar uma transformação, tá? Então, a constância, ela não significa você postar todos os dias, mas você entregar ali, naqueles dias que você determinou, um conteúdo que faça sentido, que transforme a vida dos seus seguidores, tá bom? E olha só, o que eu mais escuto, sempre, quando a gente começa esse papo de marketing digital, é sempre a mesma coisa. Ah, mas eu não sei o que postar. Ah, nos stories, olha, veja se essa não é você.
Nos meus stories eu não consigo aparecer porque, ai, sabe, Mi? Ai, o dia é tão corrido. Quando eu fui ver, ó, já não tinha mais tempo, já tinha passado. Então, assim, ai, eu não tenho tempo pra ficar aparecendo lá nos stories. E na realidade, isso é uma desculpa que você tá usando. Sabe por quê? Não é que você não tem tempo. Porque no seu dia, tendo 24 horas, olha isso, no seu dia, tendo 24 horas, vamos supor ali que você tire, né, 8 horas de trabalho, vamos supor, certo? Não é possível que durante essas 8 horas, entre 24 horas do dia, é impossível que você não tenha reservado ali uns 5 minutos, por exemplo, para você aparecer aqui no Insta e divulgar o seu produto. Já parou para pensar? Sabe o que tudo isso significa? Prioridade. A partir do momento que você entender que o seu negócio, seja ele mentoria, seja ele a terapia, seja ele a nutricional, certo? Aquelas pessoas que são advogados também, né? Você que é autônomo, você que é empreendedor, você que é terapeuta, entenda, se você não priorizar o seu negócio no digital, inclusive, você realmente nunca vai ter tempo para postar. E aí você vai ter aquela questão de, ai, não tive tempo para postar. Ou então, ai, tô sem ideia, tô sem inspiração hoje. Nossa, hoje eu tô com bloqueio criativo. Não, é porque você não se organizou. É porque você não priorizou o seu tempo de negócio. E você precisa começar a fazer uma rotina. E é sobre isso que eu coloquei aqui pra gente falar sobre hoje, tá? Então, vamos ser práticos. Os aulões que acontecem aqui todas as quartas-feiras, eles são aulões práticos. É justamente para que você possa aprender e colocar em prática. Então, é sem enrolação, tá? Porque eu também não gosto de enrolação. Então, a primeira coisa, você vai pegar o seu dia e você vai determinar certos horários para você estar aqui no Instagram. Para você estar nas suas redes sociais, seja ela YouTube, Spotify, Facebook, tá? O Facebook, tem as outras redes sociais, o Google, meu negócio também, certo? Então você vai priorizar, tá? Ok, eu vou separar do meu dia, todos os dias, 1 hora por dia para priorizar o meu negócio no digital. Elô, seja bem-vinda, Gabriel, Grazi, sejam muito bem-vindas. Vocês precisam colocar mesmo no seu caderno. E para isso, vou falar da minha experiência, que é o que tem funcionado para mim. Para mim, o que funciona é o Google Agenda e o Trello, tá? Se você não sabe como funcionam essas ferramentas, me chama lá no direct que eu mostro certinho. E é muito mais prático. Eu às vezes oscilo um pouco, às vezes eu uso a questão do Trello, mas eu também me organizo muito no Excel. Ah, Gabriel, obrigada. Olha só, é muito importante você ter essa organização da melhor forma. Talvez você é aquela pessoa do caderno, né? A Eloise, ela colocou até nesse final de semana, né, que comprou 2 cadernos maravilhosos para a organização dela. Então, talvez a sua organização de rotina seja ali no caderno também. Ok, organize-se, é isso, independente da forma. Eu me organizo no Trello e no Google Agenda, tá? Elo, meu nível hoje, 36 anos. Ai, que maravilha. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é organizar o seu dia e separar lá 1 hora, pelo menos. Vamos começar com um pouco, tá? Quanto tempo que você consegue se preparar, se organizar para o seu negócio no digital? Ah, eu consigo fazer 30 minutos. Eu consigo fazer 1 hora. Eu vou falar bem a verdade para você. 20 minutos vai fazer já uma diferença, sim, no seu negócio aqui no digital. Tá? Então, comece com um mínimo que você consegue hoje, mas comece. Entende? Porque às vezes você quer colocar um certo período lá de 1 hora por dia e você, quando vai ver, deixa lá por último da agenda e quando vai ver, não conseguiu fazer nada. Então, assim, comece com um pouco, mas e coloque na sua agenda. É isso que faz diferença. Coloca lá na sua agenda. Fazer publicações. Fazer um stories, tá? Então, é muito importante. Elo, não tem problema, amiga. Mesmo que você esteja no caderno, separa o caderno em colunas. Isso é muito, muito importante, gente. Mel, obrigada, amiga.
é muito importante a gente ter essa organização. E quando você coloca isso visível na agenda, é como se você bloqueasse mesmo aquele horário para trabalhar para o seu negócio. Tá? Então, ou seja, quando você prioriza o seu negócio, ele cresce aqui no digital. Independente se você faz lá 30 minutos, 40 minutos, 1 hora por dia. Mas tem que ser um período por dia, tá bom? Então, já mata essa história aí. Coloca lá na sua agenda, independente se é papel, taranã, coloca um horário que pra você é suficiente para você fazer ao longo da semana, né, todos os dias. Lembrando que comece com um pouco e depois você vai aumentando. E você vai entender, daqui pra frente você vai entender o porquê. A segunda coisa que é muito importante, de planejamento também. Aqui que é a chave, aqui que é o segredo. Anota isso, criatura. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente peca em colocar o nosso negócio aqui no digital, é que a gente não se programa, tá? A gente não para pensar o que publicar antes, tá? Então, olha só. A Elo escreveu aqui, os serviços de casas me sabotam demais, preciso priorizar. Ixi, Elo, eu sei bem. Vou falar bem aqui às claras sobre a minha rotina. Eu sou mãe, certo? Então, além de empreendedora, eu sou mãe. No período da manhã, Elo, eu deixo para minha filha porque eu escolhi vir para o digital justamente para que eu tivesse mais tempo de qualidade com ela. Então, de manhã, eu costumo não marcar nenhum compromisso, justamente porque eu estou com ela. E aí eu priorizo a educação da minha filha, é o momento que a gente vai fazer a atividade da escola dela, é o momento que a gente vai aprender alguma coisa, que a gente vai brincar, inclusive, né? Faço questão de dar banho nela, mas eu tenho uma rede de apoio, tá? Minha mãe, o meu pai, eles me ajudam muito, muito mesmo, tá? Mas, por exemplo, de manhã eu não coloco compromissos porque eu sei que esse é o momento que eu vou estar com a Alice, tá? Mas só que à tarde é o meu negócio. Aí sim, eu sento no meu home office e faço tudo o que precisa ser feito, certo? Uma dica muito importante isso, tá? E às vezes a gente esquece. Quando você prioriza o seu negócio, uma das coisas que você precisa fazer na hora da criação de conteúdo é desligar o celular. Isso aqui é uma arma de distração na hora da criação de conteúdo. Então, comecem a anotar isso. Quando você for fazer as suas publicações, ao invés de você ficar com o WhatsApp ligado no seu computador, ou então acessando aqui no seu celular, comece a desligar. Dá um tempinho, pelo menos na hora da criação de conteúdo, para que você não perca o foco, tá? É só por isso, para que você não perca o foco. E pode ter certeza que se acontecer de ter alguma coisa que seja muito importante, as pessoas vão te ligar. Aí você atende, tá bom? Mas na hora que você estiver criando conteúdo, desliga o celular. Hey, bem-vindo, amigo! A Elo tá colocando aqui, que ela... aqui. Amiga, aí você... Sabe uma coisa, Elo, que pra mim foi uma chavinha, tem sido uma chavinha bem interessante? Eu prefiro priorizar o meu negócio porque eu sei que ele vai ter a rentabilidade que eu preciso, inclusive a curto e médio prazo, né? Porque a gente tem essa questão de planejamento, inclusive financeiro. E eu sempre penso o seguinte, eu vou priorizar o meu negócio porque aí sim eu vou ter condição, inclusive, de pagar uma pessoa para me ajudar com a limpeza da casa. Entende? Então, é questão de priorizar. É questão de você olhar e falar assim, cara, eu vou fazer esse negócio dar certo, justamente porque eu sei que eu vou conseguir ter foco ali depois, né, rentabilidade pra conseguir pagar alguém pra me ajudar aqui em casa. Então pensa com carinho nisso, vai te ajudar bastante também. Rê, é muito mega importante manter o foco na hora da criação de conteúdo. Eu não sei, tá? Vocês, mas eu, por exemplo, quando eu escrevo legenda, eu não consigo escutar nada, não consigo assistir nada. Antes eu tinha a habilidade, sim, de ficar ouvindo alguma coisa e escrevendo. Hoje eu já não consigo, eu preciso de foco, tá? E isso faz com que eu escreva ali várias legendas no mesmo dia, tá? Então isso é bacana. Olha só, esse segundo ponto é extremamente importante. Sabe por quê? Começa a pensar, começa a planejar. Vamos supor, você que é terapeuta, a Elo, inclusive, que trabalha, né, com física quântica. Vamos supor que você atenda no dia em certo consultório. Lá no consultório que você atende, a Mel, o Reginaldo também é terapeuta. Lá no consultório você sabe que tem uma vista que é mais interessante. Você sabe que tem uma parede
com uma decoração mais bonita, que tem um quadro legal, que tem um arranjo de flor legal. Então começa a pensar mesmo, antes de chegar lá, né? Na hora que você for fazer a sua programação de post, que eu já vou falar aqui. Começa a pensar, o que eu poderia fazer lá no consultório? A paisagem de lá é linda. Então eu poderia fazer uma narração, falar da importância da gente parar, respirar. Pensa, você precisa pensar antes, né? Então, um dos meus mentorados, o Rafa Silva, ele mora em Caraguá, e lá tem um lugar que é maravilhoso, né, gente? Praia, eu sou muito, muito fã de praia. E aí, ele tava falando que o pôr do sol lá é muito bonito. Você imagina a quantidade de conteúdo que você pode criar ao assistir um pôr do sol? É sobre isso, só que não entenda, minha gente, e eu tô falando isso com muita franqueza mesmo. Entenda que não adianta você chegar lá na praia e falar, eu vou gravar um story aqui, nossa, mas o que eu posto? Eu não sei o que postar, vai te travar. Então, na realidade, você tem que programar, você tem que olhar os ambientes que você convive, que você circula e pensar antes, olha que legal, lá na escola dá pra fazer isso, lá na orla da praia dá pra fazer isso, dá pra observar, olha, gente, olha isso. A quantidade de pessoas que estão na praia, que estão num ambiente de lazer, e muitas delas estão no celular, por exemplo. E que você pode falar isso, virar um conteúdo terapêutico. O que você tem feito para ser um momento terapêutico no seu dia? É isso, você vai numa praça. Quantas e quantas vezes a gente vai em praça, as pessoas estão caminhando, aquele momento de autocuidado. Conteúdo não é só sobre serviço. Lembra que a gente falou na semana passada? Não é só sobre assuntos técnicos. Conteúdo é também sobre o seu dia a dia. Então, ou seja, você precisa pensar antes de chegar no lugar o que você pode fazer lá. Olha aqui uma das coisas que eu faço, tá? Elô, você mora num lugar paraíso, né, amiga? Pelo amor de Deus, você tem muito conteúdo aí pra publicar. Sim, amiga, olha isso. Ai, faz uma transmissão, amigo, faz uma meditação lá pra gente, vai ficar lindo. Olha só. Olha uma das coisas que eu costumo fazer. Quando eu vou em um ambiente, vou visitar um cliente, por exemplo, ou então eu vou na casa de um amigo ali, de um churrasco, ou vou numa palestra, ó, anota essa orientação aí, anota. Quando eu me programo, então eu primeiro pesquiso o lugar, né? Eu mais ou menos sei quem são as pessoas que vão estar lá. Então eu me programo e fico pensando que eu vou querer postar alguma coisa? Já começa por aí. Eu vou querer publicar alguma coisa? Sim. Ok, então preciso pensar antes o que eu vou publicar, certo? Não, eu não quero postar nada, porque nem tudo, minha gente, a gente precisa postar, tá? Fica tranquilo, que a vida aqui no offline, ela flui, que é uma beleza, tá? Então, olha só, o que eu faço? Eu vou numa palestra, vou dar aqui um assunto que é pra geral, né? Vou em uma palestra, eu sei quem é o palestrante, vou falar aqui um exemplo, por exemplo, um exemplo que eu tive na minha vida mesmo, né? Eu fui convidada a assistir uma gravação de um curso de um pessoal que eu sou muito fã, os Formagens. E eles mesmos disseram, vocês podem e devem criar conteúdos aqui, fiquem livres. Então, eu saí de casa já com alguns conteúdos aqui, pensando. Vou falar, olha, ele vai falar sobre esse assunto, eu já pesquisei. Vou falar, nossa, lá provavelmente a casa vai ser assim, tananana. Então, eu saí daqui já pensando mais ou menos o que eu queria publicar. Eu vou publicar quando eu chegar, eu vou publicar como que vai ser a minha rotina lá, eu vou publicar os bastidores deles. Então, eu fui programando e fui escrevendo, tá? Outra coisa que eu fiquei pensando, como que eu posso ensinar a minha audiência nesse momento que eu estarei lá? Como que eu posso ensinar a minha audiência? Eu vou ensinar em texto, né? Porque não vou poder falar lá. Então, você tem que ir pensando isso e escrever. Tá vendo que é tudo planejamento? Por isso que a gente, às vezes, não posta nos stories, justamente por isso, tá? E calma que tem mais uma dica ali que eu tenho certeza que vai ser ótimo pra você. Então, quando você vai em alguma palestra, algum evento, na casa de algum amigo, qualquer ambiente que você vai no consultório, programe antes. Pensa o que você quer publicar para o seu público. Pensa antes o que eu posso mostrar,
o que pode servir para o meu negócio. É isso, o que eu posso ensinar para as pessoas lá, tá? Então, primeiro você vai pensar, e aí quando você chegar lá no lugar, se você vê que é o melhor momento, logo no início já faça tudo o que você tem que fazer. Porque, gente, é muito inconveniente a gente estar num ambiente de conversa entre amigos e a pessoa fica ali toda hora no celular. Ai, porque eu preciso postar hoje. Meu, você devia ter se programado, né? Agora é o momento de você curtir a vida. É o momento de você curtir com a sua família. É o momento de você aprender na palestra. Então, você não tem que ficar criando conteúdo o tempo todo, tá? Por isso que eu me organizo antes. E aí, quando eu chego no evento, eu faço tudo que eu tenho que fazer logo no início, depois eu largo o celular e vou fazer o network, é o momento que eu vou aprender a palestra, que eu gosto de anotar, ou então se eu tiver de filmar alguns trechinhos, eu filmo, mas eu não publico, porque aí sim eu consigo ter um melhor aprendizado, tá? Então, fica aí a dica. Chegou no evento, já faça tudo que você tem que fazer. Ah, gente, ó, tô fazendo check-in aqui, tananana. E aí fica muito mais fácil para depois você desligar seu celular e viver de verdade ali com as pessoas que estão ao seu redor, certo? Outra coisa que é muito interessante, você precisa pensar de forma estratégica, certo? Sabe aqueles, deixa eu até abrir aqui para você ver. Sabe aqueles os destaques estratégicos? Gente, tô entregando uma dica de ouro aqui pra vocês. Sabe o destaque estratégico? É por isso que você não tem o que postar, porque você não pensa de forma estratégica. Olha, na minha bio, eu tenho os meus destaques estratégicos. Não são bolinhas que eu simplesmente, eu acho bonitinho esse tema. Não, eu penso de forma estratégica. Inclusive, tá faltando a capa de um aqui. O que eu faço? Toda semana eu separo para trabalhar um story, um destaque estratégico. Olha só que bacana. Então, por exemplo, essa semana, como eu estou falando muito, né, do conteúdo humanizado, eu vou alimentar o meu stories com conteúdos estratégicos para colocar lá no meu destaque de conteúdo humanizado. E aí eu escrevo isso no meu caderninho, no meu Trello, no meu Excel. Tá vendo como é muito mais prático? E aí não tem como você ter essa desculpa de falar, eu não sei o que publicar. Elô, depois me chama que a gente conversa sobre isso, mulher. Inclusive, gente, eu já quero falar aqui pra vocês, porque nós temos uma conexão de realidades e de muita sinceridade. Boa noite, Rô! Bem-vindo, amigo! Renatão, que honra, amigo, tê-lo aqui! Bem-vindo! Olha só, em maio, logo ali na primeira semana, eu vou abrir vagas para a oficina do conteúdo humanizado. E a oficina, gente, é assim, é surreal, tá? São coisas, não são dicas, é um acompanhamento que você tem comigo por um mês. E aí sim, eu te pego pela mão e vou falar, vamos lá, Elô, vamos criar esses destaques. Acho que você vai fazer assim, 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 assim. É muito bom, tá? Então fique esperto, porque são vagas limitadas. Vai ser logo na primeira semana de maio, em breve eu já vou estar divulgando aqui. Mas para que você fique sabendo de primeira, me chama lá no direct, que eu coloco o seu nome na lista de espera, porque eu já tenho uma lista de espera, que foi da primeira vez que eu fiz, e tem uma galerinha já me perguntando, e olha, tá lindo, viu, gente? Tá lindo, lindo, lindo. Então, fique esperto, me chama no direct. Karen, tem interesse em saber mais sobre a oficina do conteúdo humanizado, tá? E aí sim vai abranger tanto terapeutas, empreendedores, autônomos, vai ser bem legal para que você destrave e a criar conteúdos de alta conexão aqui no Insta, tá? Eu vou te ensinar tintim por tintim. Pois bem, então, o que você pode fazer? Na semana, você programar para trabalhar um stories, um destaque estratégico. É isso. E aí, você vai pensar qual que é o destaque e você vai trabalhar ao longo da semana aquele destaque para que você possa alimentar. Então, quando as pessoas entrarem no seu Instagram, elas vão começar a analisar, vão passar a seguir você, e aí ela vai começar a olhar lá nos seus destaques estratégicos, falar, caramba, olha esse conteúdo, olha, ele fala sobre ansiedade, fala sobre física quântica. Nossa, mas quem que é o Renatão? Quem que é o Tiago? E aí vai estar lá, quem sou eu? Comece por aqui, fica muito mais fácil. Ah, mas como que eu faço isso? Se programando, criatura.
para fazer isso ao longo da semana. Aí você não vai ter mais aquele problema de falar, eu não sei o que postar nos stories. Sabe sim, é só você se programar, tá bom? Então, o segundo ponto é você escolher os temas e você ter um objetivo. Por exemplo, o meu objetivo essa semana é o quê? O meu objetivo essa semana é ganhar seguidores. Para você ganhar seguidores, você precisa fazer estratégia de compartilhamento, estratégia de... Anota aqui o arroba do amigo, de uma pessoa que vai fazer sentido. Então, ou seja, você tem que fazer estratégias, você tem que ter um objetivo. Olha, essa semana, o meu objetivo é vender, aumentar mais ali o desejo das pessoas para comprar a minha mentoria. Aí, como que eu faço isso? Eu vou trabalhar lá nos stories. E aí eu vou mesclar, não vou falar sobre isso, né, porque foi da semana passada, mas aí eu vou mesclar entre conteúdo pessoal, conteúdo técnico, conteúdo de mentalidade, certo? Vou ir mesclando, e aí eu vou trabalhando ao longo da semana o objetivo. Qual que é o objetivo? Colocar ali, ó, gerar desejo, é aumentar a minha demanda, tá? Então, sempre na semana, você precisa colocar lá qual que é o objetivo que você quer atingir naquela semana, tá? Coloca objetivos que realmente você sabe que é possível você atingir, né? Metas. Às vezes a gente fala, eu quero essa semana bater 1000 seguidores, mas você nem faz anúncio pago, criatura. Como que você vai chegar nisso? Eu vou investir no Reels. Calma que o Reels não viraliza assim, tá bom? Ok, outra forma que você precisa fazer. Lembrando que a gente vem falando lá de como que você faz, coloca no seu caderno, no Trello, né, pra quem chegou agora. Eu faço a organização dos meus conteúdos no Trello, no Excel, então você precisa organizar. Nessa parte, você também precisa colocar tema, objetivo, formato, para que você não perca tempo pensando, tá bom, eu vou falar aqui, né, igual o Thiago. O Thiago fala da questão de emagrecimento, mas que aquilo que desperta de dentro para fora, certo? A pessoa primeiro, ela se conhece, a pessoa sabe o limite dela, né? Para depois ela trabalha a mentalidade para depois ela trabalhar o corpo físico, né? Sensacional, Thiago. É um excelente caminho. E olha só, ele não vai chegar aqui e ficar pensando, bom, vou postar aqui falando que aquele docinho não vai fazer tanta diferença se ela comer um pouco, por exemplo, tá? Tô só dando aqui um exemplo. Nossa, e agora? Chegou aqui, ó, na quarta-feira, eu sei que tem que fazer uma publicação agora às 19. Aí agora, que formato eu faço? Não, já coloca ali, ó, na hora que você for fazer a programação, já coloca qual que é o conteúdo que você tem mais facilidade de fazer. Eu tenho facilidade de fazer arte, de fazer carrossel. Então, coloca lá formato carrossel. Eu tenho facilidade com vídeo, porque eu falo rápido, eu falo direito, eu gosto de câmera, eu gosto de luzes. Ok, então coloca lá vídeo. É o Reels. Vixe, eu faço várias transições, várias dancinhas. Coloca o formato. Fica muito mais fácil. Depois a gente vai para a segunda parte. Mas fica muito mais fácil quando você olha na sua planilha, quando você olha no seu caderno, quando você olha no seu Trello, no seu Excel, e tá lá o tema, o objetivo e o formato. Fica muito mais fácil. E aí, depois que você definiu essas 3 coisas, nós vamos para o terceiro passo, que é você separar um dia para você fazer essas publicações em massa. Porque, minha gente, deixa eu falar um segredo para você. Sinto te informar, mas se você faz um post por dia, ainda mais, tipo, eu preciso postar agora, às 19 horas. Vem criatividade, sinto te informar, você perde um tempo, e por isso que a criação de conteúdo é chata pra você. É por isso. E as coisas podem se tornarem muito mais leves, muito mais constante. Por quê? Porque se você organiza um horário do seu dia para se programar, para priorizar o seu negócio, você vai vai fazer a criação do seu conteúdo em massa, entende? Você já vai fazer várias legendas de uma vez, você já vai fazer várias artes de uma vez, você vai gravar, você vai se maquiar, vai escolher quais são as peças de roupa que você vai gravar o vídeo e vai gravar tudo em uma única vez. Então fica muito mais fácil para você criar conteúdo em massa e não um conteúdo no dia, porque aquele conteúdo tem que ser naquele dia. Tá vendo como é tudo questão de planejamento? É tudo questão de prioridade. É isso, tá? Então, para você
tirar de uma vez essas frases da sua boca. Eu não sei o que postar. Eu não tô sem inspiração. Nem quero aparecer hoje no Insta. O que você precisa é de planejamento e prioridade. É isso, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai separar um dia, um período ali, por isso que eu te falei. Separe no dia... Passou uma moto aqui. Separe no dia de 30 minutos a 1 hora no dia para você trabalhar no seu digital, certo? E aí, vamos supor, na segunda-feira eu vou separar todos os temas. Na terça-feira eu vou fazer só as artes no Canva. Na quarta-feira eu vou fazer Reels. Organize-se, mas isso precisa ser feito, tá? Eu não gosto muito. Meu querido, negócio é para quem é adulto, tá? É para quem é adulto. Adulto faz coisas que às vezes não gosta mesmo. Mas ele faz por quê? Porque ele é adulto, porque ele tem responsabilidade. Criança é que fica com birra, entendeu? E criança é que, não vou fazer hoje porque eu tô com birra. Você também deixa vídeos nos stories gravado? Elô, eu tenho facilidade nos stories. Então eu não deixo vídeos gravados pra depois fazer rascunho. Mas você pode gravar, né? Então, no dia que você fez toda a sua maquiagem, por exemplo, nós mulheres somos assim, né? Pra falar bem a verdade. Fiz a escova, gostei do meu cabelo e tal. Você pode, sim, gravar e deixar como rascunho pra você só subir. Dá o mesmo alcance, viu, amiga? Dá o mesmo alcance. Então, é bacana. O Reels, eu costumo fazer e deixar em rascunho. Vídeos, às vezes eu gravo no meu webcam, ou às vezes eu gravo aqui mesmo no celular, edito e deixo lá no stand-by. E aí depois eu vou só subindo. Fica muito mais fácil, tá bom? Então, separe um dia para você fazer isso. Legenda, dica maravilhosa e que dá muito certo. Funcional. Escreva as legendas, gente, tudo juntas, ali no Word. Deixa tudo no Word já, na data lá, por exemplo, dia 13/4, 14/4, os dias que você programou, né? Pra quem entrou logo no início da live, sabe certinho a questão da constância que nós estávamos falando. Elô, pensa, Elô, que se você tiver de programar porque também dá pra você programar stories, por exemplo, em artes, por exemplo. Vídeos também dá pra você programar lá pelo Business Suite, que é a última ferramenta que eu vou falar aqui. Mas você consegue deixar programado também. Se você quiser fazer em vídeo e deixar lá programado, ele entra também normal, tá bom? Você só não consegue usar muitas ferramentas, tá? Não tem como perder se deixar o rascunho do Instagram. Olha, eu vou falar da minha experiência de ontem, que eu fiquei quase 2 horas pra fazer um Reels. Porque de vez em quando o Instagram, ele dá uns bugs. E aí realmente ele perde algum rascunho. Então o que eu faço, Mel? Depois que eu terminei de gravar, eu vou salvando na galeria do meu celular. E aí eu volto lá e edito. Salvei uma coisa, volto lá e edito. E aí quando termina, eu tenho vários Reels já lá, e aí eu só salvo o último. Depois eu jogo tudo fora da minha galeria. Dá certo. Então, se ele não ficar lá no rascunho do Reels, na abinha do Reels como rascunho, eu pelo menos tenho salvo na minha galeria. Então não é tanto tempo perdido assim, vamos pensar, né? Dá uma raiva quando isso acontece, mas ok, esteja preparado. Outra coisa que é muito importante quando você faz de planejamento. Sabe aquele dia que você acordou mal, né? Não tive uma noite boa, tô com a olheira de panda, hoje eu não tô muito bem. Então, se você deixa conteúdos salvos na sua galeria, ou até mesmo aqueles conteúdos de arte no Canva, tô falando em questão de stories, principalmente. Você pode publicar isso no dia. Então, tá vendo como não tem como você dizer, eu não sei o que publicar, esse dia eu fiquei sem publicar. Ficou sem publicar porque você quis, porque você não se programou, porque você não priorizou o seu negócio no digital, tá bom? Então, dá pra fazer isso também. O Reel, gente, é muito mega importante você gravar tudo de uma vez também. Porque é muito mais fácil você ter aquele pique de falar, ou então de dançar, ou então de dublar, pra você fazer tudo de uma vez, depois você só sai lá escrevendo, usando as ferramentinhas lá. É tenso, né, Mel? Sei bem, amiga, como funciona isso. E por fim, você vai fazer, para otimizar o seu tempo, programar as publicações lá no estúdio de criação do Facebook, tá? Eu acredito que todos nós já sabemos, mas o Instagram é do Facebook.
E essa ferramenta, ela é gratuita, você pode programar todos os seus posts lá no Facebook, no estúdio de criação do Facebook. Se você quiser programar stories, você consegue programar no Business Suite, que também ele é um estúdio de criação, perfeito. Tá? É uma ferramenta gratuita que o próprio Facebook dá. E o legal é que você não é penalizado por usar, não tem nenhum problema de alcance com isso. E você consegue programar para dia, horário, se você vai querer publicar lá no Instagram, ou só no Instagram e no Facebook, ou então só no Instagram. Você consegue fazer tudo isso. Se você não sabe programar, me chama no direct que eu tenho um videozinho lá que vai super mega te ajudar a programar. Eu normalmente faço dessa forma, eu deixo as programações do meu feed, eu deixo programado no estúdio de criação, e lá nos stories eu costumo fazer no dia a dia mesmo. Então, Elo, é polêmico esse assunto, por quê? Essas ferramentas, o Potsgreen, o MLabs também, eles são ferramentas pagas e eles são ótimos, né? O MLabs, ele também te dá ali, eu não conheço, nunca usei o Potsgreen, mas nem sei se é assim que fala, gente, porque eu sou ótima no inglês, tá? Ok, mas vocês entenderam. O que acontece? Eles até dão, né, um relatório, mas isso tudo você encontra no estúdio de criação. Teve uma vez, Elo, que deu um problemaço, e foi até judicialmente, porque simplesmente todo mundo que estava usando o MLabs, na época eu gerenciava ali em torno de uns seis perfis. E, cara, tudo que estava dentro do MLabs não entrou. O Instagram simplesmente, o Facebook simplesmente cortou. E aí todo mundo ficou sem publicar naquele dia. Você imagina as agências de publicidade, que cuidam de milhares de contas. Teve um prejuízo enorme. E aí eles disseram exatamente isso. Nós temos a ferramenta, usa a nossa ferramenta. Então toma cuidado com isso, porque pode ser que seja prejudicada. Quantos posts por dia você recomenda? Tá. O Thiago colocou aqui, quantos posts no dia você recomenda? Isso daí, Thiago, vai muito de cada pessoa, tá? Eu prefiro 1000 vezes fazer um post por dia, mas um post de valor, um post que vai somar mesmo, que vai causar uma transformação, seja de conteúdo de conexão, posicionamento, autoridade, de branding também, né? Ok, seja qual foi o objetivo que você escolheu, mas que seja muito bem feito, que possa gerar um bom engajamento. Um post no dia é excelente já. Se você consegue fazer 2 a mais, lindo também. O Paulo Cuenca é uma máquina de conteúdo, né? É lindo o Insta dele, mas você pode ver que é sempre conteúdos que você olha assim e fala, meu, você não sabe nem qual que você salva, que são todos. Fala, esse é pra mim. Esse aqui é pra mim também. Então, assim, pensa sempre dessa forma. Não é sobre questão de quantidade, mas de qualidade. É isso que faz diferença. Mas é algo interessante essa pergunta, Thiago, por quê? Por exemplo, o Reels, o algoritmo do Reels, o algoritmo do feed, da publicação em si, o algoritmo da live, são tudo algoritmos diferentes um do outro. Então, por exemplo, eu acabei de fazer essa live aqui, eu não vou publicar um outro vídeo, porque de uma certa forma vai dar conflito, sabe, no algoritmo. Então eu posso publicar um carrossel, que vai ser um algoritmo totalmente diferente. Olha que legal. O Reels é muito importante. Alguns falam que sim, outros falam que não. Testa no seu perfil. Mas o Reels é legal você esperar esse período de 24 horas para você publicar um outro Reels. Porque assim, o engajamento daquele único Reels, o algoritmo tá entregando ele. E aí você vai lá, menos de 24 horas, vai publicar um outro Reels. Aí o algoritmo fala, caramba, e agora? Eu entrego esse ou entrego esse? Entendeu? Então, é importante você diversificar. Tá vendo que não é questão de quantidade, mas de qualidade? Dê um tempo. Dê um tempo pro algoritmo trabalhar. Teve uma das minhas mentoradas que ela postava todos os dias. Ela fazia alguns formatos, diferenciação de formatos, ok? Mas a gente percebeu que depois que ela começou a publicar segunda, quarta, sexta, pulava um dia sim, um dia não, as curtidas dela foram crescendo. Justamente porque o algoritmo tinha mais tempo para entregar. Então, o alcance dela cresceu e foi natural. Elo, tudo é diferente. Os stories é um outro algoritmo, tá? Então, assim, é teste. Funciona no meu perfil assim, mas pode ser que no perfil do Thiago não funcione.
dessa mesma forma. Então, você precisa testar. O meu melhor horário é entre a hora, inclusive, 6h40, 7 horas. É um dos meus melhores horários. Talvez para conta da Elo não é. Então, faça um teste, gente. Faça um teste. Ah, mas e se errar? Que bom que você errou. Agora, aprenda mais rápido. Mude mais rápido. Fica muito mais fácil. O bom de você criar conteúdo com constância é exatamente isso, porque você começa a entender aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Então, você erra e aprende com muita mais facilidade, tá? E pra gente ir encerrando, uma das coisas que eu gosto muito de fazer e pra mim faz muito sentido é, assim que eu termino de fazer a programação das minhas publicações, eu olho para os meus conteúdos e vejo se ali realmente está a minha persona. Vejo. A minha persona vai se identificar? Essa história que eu trouxe de conexão da minha vida pessoal, né? Como a gente falou na semana passada, de conteúdo humanizado, vai conectar? Eu vou reler as minhas legendas, eu vou assistir os meus vídeos. Tudo isso eu faço uma breve revisão. E aí eu respiro mesmo e falo, vai conectar com a minha persona? Deixa eu validar aqui comigo. Sabe por quê? Porque para o meu produto, eu sou a minha persona transformada. Então fica muito mais fácil de saber como eu me sentia antes e como eu estou me sentindo agora, depois do meu produto, do meu serviço, entende? Então começa a pensar dessa forma, olhar para o seu conteúdo com mais amor e dizer, caramba, vai conectar porque eu era assim. Vai conectar porque o meu paciente também já falou sobre isso. Essa palavrinha aqui não tá muito legal. É bom. E pra gente finalizar, algo que eu faço também, eu não sigo apenas contas do meu nicho. Justamente para aumentar a criatividade, a gente vai ter um aulão só falando sobre criatividade. Vai ser muito legal. E para gerar melhor conteúdo, né, para ter maior quantidade de criatividade, para ter maior criatividade, eu sigo contas totalmente aleatórias, né? Uma das pessoas que eu sou muito mega fã, Bela Falcone. Pra você pode não ser legal, mas pra mim, eu acho ela fodona demais. Meu, que da hora o conteúdo dela, que show de bola os stories dela, os reels que ela faz. E aí eu vejo aquilo e falo, caramba, olha, isso aqui dá pra adaptar pro marketing humanizado. E aí eu adapto. Entende? Então, assim, pare de seguir contas só de nutricionista, só de advocacia, só de terapeuta. Ah, não, eu só sigo os grandes players. Pô, é legal, mas comece a seguir outros nichos, porque aí quando a criatividade, a trend, chame do que você quiser, tá lá no nicho tal, você já tá trazendo pro seu. E aí a pessoa fala assim, poxa, que legal, nossa, como você é criativo. Mas por quê? Porque você não pesquisa somente ali no seu mesmo mundinho, do seu nicho, do seu segmento. Sai um pouco fora da caixa, entende? Fica muito mais fácil. Querem mandar mais alguma pergunta? Eu tenho aqui mais uns 10 minutinhos, que hoje é meu nível e o pessoal da família já tá chegando aqui pra gente cantar parabéns. Pode mandar a pergunta aqui que eu respondo pra vocês. Camila, seja muito bem-vinda. O Thiago mandou pergunta, eu respondi, né, amigo? Deixa eu ver as perguntas da Elo. Sim, Elo, quanto mais leve, melhor. Elo, amiga, de verdade, comece a usar muito o seu lado sensitivo de ser. Conteúdo, gente, é sim. Olha, até esqueci de colocar o título da live, né? Meus parabéns. Boa. Começa a colocar, minha gente, muito o seu coração, tá? Vou falar um exemplo aqui bem básico, inclusive eu vou deixar aqui como tarefinha. Brincadeira. Hoje é o meu aniversário. E eu adoro fazer aniversário, gente. Pra te falar bem a verdade, eu não sei nem porquê, mas eu adoro fazer aniversário e eu estou vivendo um momento muito, muito feliz da minha vida, principalmente com a minha criança interior. Eu amo autoconhecimento, amo espiritualidade, me faz um bem enorme. E aí, essa semana eu tava pensando, né? Na realidade, eu costumo organizar os meus conteúdos ali entre sexta e sábado. Obrigada, Camis. Então, o que acontece? Eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou publicar no dia do meu aniversário? O que eu vou publicar? E aí eu fiquei pensando e tal, mas não vinha nenhuma inspiração. E eu gosto de ouvir o meu coração, Elo, por isso que eu tô te falando.
E aí, quando eu estava num momento de espiritualidade, né, de gratidão mesmo, e na hora me veio a imagem da foto. Eu falei, poxa vida, vou publicar essa foto. E aí é a foto, inclusive, que eu coloquei hoje no meu feed. E ela é inspiracional, ela veio do meu coração. Ah, mas eu poderia ter feito um vídeo. Poderia ter feito. Mas aquele momento, a minha sensibilidade me levou a escolher aquela imagem. Eu lembrei daquela imagem, eu prefiro ouvir o meu coração. Ai, mas teve poucas curtidas, ai, teve pouco engajamento, teve poucos comentários. Calma, é só o começo. É só o começo. Siga. Conteúdo, gente, é expressão, é sentimento. A gente falou sobre isso, né, no aulão passado. Então, o que eu coloquei hoje, por exemplo, é um conteúdo de sentimento, veio lá do interior. Eu me inspirei ali, entende? Então, conteúdo não é nem sempre sobre técnico. Aí, hello, mulher. Então, ó, de vez você publicar 3 vezes no dia e às vezes vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, siga a sua intuição. Siga o seu coração, siga o seu sentimento, dá muito certo, tá? Inclusive, depois vão lá dar uma olhada no post, que ficou bem bonito. Coloquei ali um breve texto, porque hoje eu mais recebi do que doei, pra falar bem a verdade. Ok, minha gente? Então, ó, 2 tarefinhas nós temos aqui. A primeira tarefa, comece a seguir pessoas de outros nichos, ok? Pessoas aleatórias, gente, as blogueiras, o pessoal fica falando, ai, minha blogueirinha, deixa eu falar. Mas comece a seguir as blogueiras, porque elas têm umas sacadas muito inteligentes nos stories, lá no Reels também. Comece a seguir, mas olha com um olhar analítico. O que eu posso mudar, o que eu posso modelar para o meu negócio, tá bom? Então, a primeira tarefa é seguir pessoas de outro nicho, tá? A segunda tarefa é você me chamar lá no direct pra gente começar a conversar sobre a oficina do conteúdo humanizado, tá bom? As vagas vão abrir logo na primeira semana de maio. Vai ser a oficina do conteúdo, do meu coração. Vai ser 1 mês de acompanhamento para que você comece a gerar conteúdo com muita mais autenticidade. Vai ser muito top, viu? Tô programando bem lindo. Então, segunda tarefinha, me chama lá no direct que eu te dou maiores informações e vai ser bem legal a gente poder trabalhar juntos aí o mês de maio inteiro, tá bom? Beijo, minha gente, muito obrigada por estar aqui, obrigado a todo mundo que mandou parabéns, estou muito feliz e agora eu vou comemorar com a minha família, porque isso é viver, né? Beijos, até mais, tchau, tchau.